nobres amigos, nós vamos falar a respeito sobre a ação popular. Ação popular que está previsto tanto na Constituição Federal quanto em relação à Lei 4.717 de 1965. É uma ação antiga, mas ela está em pleno vigor. Então nós temos que estudar, para você que está se preparando para exame de ordem, concurso público, você também que nenhum dos dois, nem exame de ordem nem concurso público, mas que deseja informação, então fique aqui conosco para que você tenha pelo menos um pouquinho de informação no tocante à área jurídica, para você entender o que é essa bendita ação popular. Porque até já te adianto, antes de eu passar o conceito, o que a legislação trata a respeito, a ação popular ela tem sido aplicada ultimamente com muito mais efetividade, no tocante principalmente ao combate à questão do coronavírus, a relação, especificamente a responsabilização dos gestores públicos, né, no tocante ao como vai atuar. Então nós temos interessante proposição de que a ação popular é muito importante para a proteção específica no qual eu irei estabelecer aqui. Então, vamos deixar claro aqui que a intenção aqui é sempre com a finalidade de trocar uma ideia com você, porque você tenha também uma noção do que eu estou tratando a respeito, e nada aqui que eu trate seja absoluto, mas o que estiver na legislação em vigor, nós vamos ter aqui falar e aplicá-la devidamente. Então, o artigo 5º, inciso 69, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então vamos lá. Temos a legislação também que precetua sobre essa ação popular e existe um prazo, né? O artigo 7º, né? O artigo 21 da Lei 4.717 de 65 estabelece que para a propositura da ação prescreve, ou prazo, na verdade, melhor dizendo, o prazo decadencial é de 5 anos. Né? Porque é a perda do direito de promover o ingresso de uma ação. Então seria o prazo decadencial. Se não promovida aquela ação até os 5 anos, digamos de modo mais simples, caducou. Então seria a primeira proposição no tocante a isso. Trata-se, portanto, de uma garantia fundamental, o que é uma garantia de expressão do regime republicano, e a sua natureza é de tutela inibitória, né, que previne a ocorrência de um dano ou acessar determinado dano. Por exemplo, dano ao patrimônio do meio ambiente, ou mesmo histórico, cultural, né, no tocante também à improbidade administrativa. Aí nós temos a legislação específica que trata a respeito sobre improbidade administrativa. Então, são fatores de grande importância para o nosso sistema e trata-se, portanto, instrumento de defesa ao patrimônio público. Então, a ação popular, ela visa exatamente com este papel muito importante para o nosso cenário atual. Além disso, a própria legislação também prevê, né, a lei de ação popular, nós vamos colocar a nomenclatura LAP, né, a Lei de Ação Popular, ela considera-se patrimônio público, para fins referidos desse artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Objetivo maior, né? Na verdade, a Lei de Ação Popular teve essa ampliação sobre a proteção, no qual, além de reproduzir as matérias já consagradas pela própria legislação infraconstitucional, inovou e passou a prever expressamente a utilização da ação popular também para anular atos lesivos ao meio ambiente. Então nós temos essa proposição, essa finalidade maior que é a ação popular. E quem poderá ingressar com uma ação popular? Como se chama o nome? Ação popular, sendo cidadão. Qualquer pessoa física no gozo dos seus direitos civis e políticos. Do gozo dos seus direitos civis
e políticos, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Na prática, nós vemos muitos políticos ingressando com essas ações judiciais, senador, deputado, mas às vezes também vemos também aquele que, na prática, num concurso público, né, promover um ato lesivo, não só a questão histórica, econômica, artística. Então nós temos situações em que há uma lesão grave, né? Então eu já vivenciei, já vivi, já observei de perto um caso de uma ação popular que foi ajuizada perante a banca examinadora e, na verdade, a um ente da federação, né, melhor dizendo, para não ficar para ficar um pouco mais objetivo e direto. Ele promoveu uma ação durante a pandemia e queria que fosse realizado o concurso público, desse continuidade ao concurso público, porque ele estava muito preparado, era o candidato do concurso público e ingressou com ação popular contra ato omissivo do ente público que queria não cancelar, suspender o concurso público até que se tenha uma certa estabilidade no tocante à saúde pública. Então, ele ingressou com ação popular e o resultado foi que não foi julgado procedente. Por quê? Porque não se comprovou de modo claro e preciso que houve uma lesão direta à entidade, tanto de modo individual ou de modo coletivo. Na verdade, aqui uma ação popular, a finalidade é coletiva, não é uma ação individual. Porque se fosse possível, ele ingressaria com um mandado de segurança, que seria um caminho mais adequado. Mas preferiu ingressar com uma ação popular, e essa ação popular não trouxe elementos necessários. O juiz mesmo estabeleceu no seu julgado, né, um juiz até conhecido, numa cidade aí bem famosa também daqui do Brasil, não vou falar qual cidade é, porque apesar que o processo é segredo de justiça, né, então se tratava de um concurso da Polícia Federal. E aí esse concurso, o magistrado entendeu que seria mais cômodo que a coletividade deveria observar os critérios de omissão. Então não havia omissão, tinha que ser necessária a suspensão por conta da segurança pública, tocante à saúde especificamente. Esse caso também é bem interessante. A questão da legitimidade, qualquer cidadão, pessoa física, no gozo dos direitos políticos. Pessoa jurídica não pode ingressar com ação, nem associação, isso é só um cidadão. Para comprovação, a LAP, a Lei de Ação Popular, do artigo 1º, inciso 3º, estabelece que a forma de comprovar a cidadania é o gozo dos direitos civis e políticos na condição de eleitor, né? A condição de eleitor, conforme já estabelecido em lei. Então, a questão relacionada aos direitos, dos direitos políticos pode ser dividida a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Sendo a capacidade eleitoral ativa, a condição de um cidadão da ação popular promover a ação, né? A capacidade eleitoral passiva é a apto de ser eleito, né? O direito de eleger e de ser eleito. Então, essa seria a capacidade passiva, né, de modo prático, seria irrelevante para que seja condição para que a pessoa possa ingressar com uma ação popular. Então, o que significa dizer? Que tendo a capacidade eleitoral ativa, já é necessário, já é suficiente para a propositura de uma ação popular. Então nós temos que deixar claro em relação a este detalhe, que é muito importante. Pode propor quem estiver em estado de inelegibilidade, ou seja, que esteja com seus direitos políticos suspensos. Poderá? Sim, sim, desde que detiver capacidade eleitoral ativa. Então nós temos um exemplo claro de inelegibilidade, melhor dizendo, o analfabeto, né, que alistado eleitoralmente é inelegível conforme o artigo 14, inciso 8º e 5º da Constituição Federal e também da lei, artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. Então, o que significa dizer? Que eu posso ingressar, eu sou analfabeto, eu posso ingressar, ele tem o direito de votar, só que ele não pode ser votado. Então, existe esse problema em relação a este detalhe, porque a legislação ela não deixa claro. E também as decisões, a jurisprudência, né, do STJ e do STF já estabeleceram que não há essa possibilidade de que se o analfabeto possa promover nessa capacidade eleitoral ativa. Mas
se ele tiver essa na verdade, capacidade eleitoral plena, mas não passiva, né, não sendo capacidade eleitoral passiva, ele poderá ingressar com a ação popular. Então o analfabeto pode, só que é um pouco mais complicado, né? Então esse seria o outro problema, porque na prática você vai precisar realmente de um advogado, vai ter que ingressar com a ação judicial para ver se conseguiria reverter ou mesmo proteger o patrimônio público. Outro detalhe interessante é que não há uma limitação para impugnação do ato lesivo ao patrimônio do domicílio eleitoral do autor da ação. Portanto, é possível um eleitor, no caso aí, melhor dizendo, né, eleitorado, sei lá, vamos dizer assim, um cidadão, melhor dizendo, para você não esquecer mais do que quem pode ingressar com a legitimidade ativa da ação popular, ele pode ingressar em outro estado. Acontecendo uma situação, vamos supor o caso do concurso público que eu mencionei, um cidadão ele mora na cidade do Rio Grande do Sul, uma cidade específica, porém ele tem interesse, né, para realizar um concurso público, mas está havendo uma fraude, ele conseguiu provar todos os termos, e aí entra com ação popular para tanto na cidade lá do estado de Brasília, na cidade de Brasília, né, a capital Brasília, para que seja averiguado em relação à lesão do patrimônio público, né, uma fraude específica, né, porque não se trata aqui de uma ação criminal, mas é uma ação na esfera civil. Então você vai observar no tocante à recomposição dos danos sofridos, ocasionados. Então, o eleitor também, nesse caso, ele pode promover ali, eu falo eleitor, mas o correto aqui seria o cidadão, né, que tem o direito de votar, ele pode se ingressar com uma ação popular fora do domicílio da ocorrência do fato. Ou seja, ele mora no Rio Grande do Sul, ele vai ingressar com a ação no Rio Grande do Sul, depois o processo vai perdurar ali. Não há necessidade dele ingressar com uma ação em Brasília. Esse seria de modo resumido. O que mais posso dizer? O eleitor de 16 anos de idade, ele pode sim promover a ação popular, desde que comprovada a condição de cidadão, ou seja, que tenha legitimidade ativa. Ou seja, eu tenho título de eleitor, eu tenho 16 anos, eu tenho título de eleitor, quem dera fosse ter 16 anos, e aí eu posso ingressar com essa ação popular sim. Se eu tenho título de eleitor, tenho capacidade ativa para votar, eu posso ingressar com a ação popular. E aí, nesse caso, até interessante o artigo 71 do Código de Processo Civil, até esquecendo aqui, do CPC, ele estabelece também com essa possibilidade de não haver a possibilidade de assistência, ou seja, de um suporte ali durante o curso do processo, porque você está promovendo, você tem a legitimidade ativa para a propositura. Em regra, portanto, ele precisa ter uma assistência, mas nesse caso é dispensada pela lei especial. Então, essa proposição é bem interessante, porque na prática eles querem colocar o artigo 71 do CPC em prática ali num processo específico. Porém, existe a regra especial para uma legislação especial que estabeleça de modo claro que existe sim a possibilidade. Se você tem 16 anos, você é eleitor, você tem direito de promover a ação popular. O que mais que eu posso dizer a respeito? Eli Lopes Meireles, né, foi um autor brilhantíssimo, tanto na esfera do direito administrativo, e também para que você está estudando, faça a leitura do livro dele, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, da editora Malheiros, agora acredito que seja da Juspódio, mas é interessante você fazer a leitura para que você consiga entender sobre essas ações, né? São ações um tanto complexas, não são tão simples assim. Então, vamos tentar resumir aqui cada instituto interessante. Então, nós temos que deixar claro, ele fala que todo cidadão tem direito subjetivo ao governo honesto. Então, essa frase, ela destaca como importância de uma ação popular no sistema brasileiro, no Estado democrático brasileiro, o que significa dizer o Estado que se baseia por leis, e ninguém deve descumprir as leis, obviamente, ou mesmo a moralidade administrativa. Então isso está também estabelecido na Constituição, e aí, por conta disso, ele deixou claro em relação a este detalhe interessantíssimo, que todo e qualquer cidadão
tem um direito subjetivo a um governo honesto, sendo a honestidade um valor moral, né? Então, é bem interessante a frase deste autor. Sobre a legitimidade passiva, artigo 1º da Lei 4.717, de 65, estabeleceu que a União, DF, Distrito Federal, município, os estados, entidades autárquicas, as sociedades de economia mista, as sociedades mútuas de seguro, os quais a União representa os segurados ausentes, as empresas públicas de serviços sociais autônomos. Então faz uma lista enorme de quem pode ingressar, quem vai ficar ali como sujeito passivo da ação, né? E aí temos também as fundações, fundações cuja criação, custeio do Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da União, do DF, do Distrito Federal e municípios, de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Eu fiz um resumo bem rápido aqui. Então, assim, em geral, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, as quais que tenham interesse econômico predominantemente, né, em relação ao particular, que é exatamente que esta participação esteja mais de 50% da receita anual. Então nós temos esse detalhe. Então o que mais? Os beneficiários de direitos de atos lesivos, nós temos também ali aqueles que foram beneficiários de atos lesivos também podem ser sujeitos passivos, né, da ação popular. As autoridades também podem ser sujeitos passivos da ação popular. Nós temos também os funcionários ou administradores, né, autoridades também podem estar na ação popular. Os aprovados, né, em tocante àqueles atos retificados, atos impugnados por omissão, né, que tiverem dado oportunidade à lesão. Então o artigo 6º deixa claro que pode ser tanto beneficiário, autoridade e tal, e também os avaliadores, os beneficiários da avaliação fraudulenta. Artigo 6º também trata a respeito disso. No tocante ao litisconsórcio necessário, né? Então, outra coisa interessante no aspecto processual, que é a citação obrigatória a todos os litisconsórcios, sob pena de ineficácia, tá, em relação aos não citados. Em regra, o litisconsórcio necessário é simples, né? Então seria todos que estiverem participando do processo, todos ativamente deverão atuar dentro desse processo. E aí nós temos também quanto à possibilidade do litisconsórcio necessário de modo unitário, o que significa dizer, por exemplo, uma ação de anulação de contrato administrativo, no tocante, na verdade não seria uma ação, né? Ação popular com o objetivo de anulação de um contrato administrativo que esteja lesando o patrimônio público com relação aos participantes. Então terá o litisconsórcio necessário e unitário, porque o contrato, ou o contrato vai ser desconstituído por todos, ou não vai ser desconstituído por nenhum. Ou seja, poderá individualmente, na verdade seria de modo individual que se possa observar essa proposição de lesão ao patrimônio público. Então temos aí de modo unitário. Outro detalhe interessante, existe o princípio da transmutação da posição processual da pessoa jurídica de direito público na ação popular. Então existe sim essa possibilidade, isso caiu até numa prova oral da magistratura, agora eu não me lembro qual concurso foi, eu fiz uma leitura recentemente, agora eu não me lembro qual foi o concurso, mas eu achei interessante essa proposição, que existe sim a possibilidade de uma demanda de uma ação popular em relação da relação jurídica processual, de acordo com a constatação de direito público violado, desde que seja sendo útil ao interesse público, o ente poderá abster-se de contestar da ação popular. Ou seja, claramente, este poder de abstenção de manifestação dos autos por parte do ente público não poderá ser considerado como um ato discricionário, sendo obrigado na verdade, a proceder à transmutação de proposição, né, de posição, na verdade, processual. O que significa dizer que, se havendo uma lesão de interesse público, inclusive, poderá ocorrer a qualquer tempo, inclusive,
mas por razões lógicas, o momento processual adequado para manifestar-se será, sim, por meio de uma contestação. Então aqui nós temos a consonância do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 4.717 de 1965, que estabeleceu de modo claro e preciso, né? Então essa seria a possibilidade. E o que o STJ, ao enfrentar sobre esse tema, ele entendeu que a pessoa jurídica de direito público chamada na ação popular poderá contestar sobre os fatos ocorridos ou não, né? E poderá encapar com o pedido do autor, né? Ou seja, desde que isso se afigure útil e necessário ao interesse público. Não adianta ele fazer todas as defesas de um modo direto, mostrando todas as coisas, argumentos que sejam contrários ao interesse público. Não adianta isso, não haveria necessidade. Deverá promover, assim, na sua manifestação, o ente público, que seja sempre favorável ao interesse da coletividade. É isso que é interessante, o juízo exclusivo de representação legal da entidade. Então, há dois requisitos que nós podemos ponderar de modo claro. Exige que a pessoa jurídica possa ingressar com alteração do polo da lide, ele pode sair do polo passivo para o polo ativo, ajudando, desde que o pleito seja realizado dentro do prazo de contestação e não exista, portanto, interesse público. A atuação do Ministério Público na ação popular, ainda é outro tema interessante, vou falar bem rápido aqui para não acabar aqui o vídeo ficar muito longo. Poderá requerer a promoção de procedência ou improcedência da demanda. Ele está livre, né? Existe a livre manifestação do Ministério Público na ação popular, né? E aí, tocante poderá, inclusive, requerer a produção de provas ao juiz, né? Necessárias e suficientes, e também poderá, portanto, assumir a posição do polo ativo da ação. Vamos supor que o cidadão promova uma ação, depois pretendo desistir. Eu não aguento mais essa ação. Eu não aguento mais essa ação. O que vai acontecer? O Ministério Público vai me substituir, né? E aí, porque existe sim uma previsão legal quanto a essa possibilidade dessa substitutividade. Então, qualquer cidadão que, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, não promoveu o prosseguimento, o Ministério Público irá substituí-lo nesse prazo de 90 dias. Vamos supor que eu não estou movimentando o processo durante o período de 90 dias. O Ministério Público vai lá e me substitui, me representa, no caso, em prol dos interesses coletivos. É bem interessante. E se parar para pensar, doutrinariamente, eles entendem que é como se fosse uma ação civil pública. Seria como se fosse uma convolução, mas de um modo disfarçado, né? Porque eu estou ingressando individualmente com uma ação popular, né? Devido à lesão ao patrimônio público, e aí eu desisto de 90 dias, eu deixo de atuar, e aí o Ministério Público me substitui. É bem interessante esta posição. A questão de legitimidade e ilegitimidade do ato, tudo que houver contrariedade em tocante à moralidade administrativa. Pode ser um ato ativo ou um ato omissivo, como uma lei, uma resolução, um decreto, portaria, um contrato, diversas manifestações, inclusive atos tocante a vício substancial, formal, vício, desvio de finalidade pública. Isso seria também concreto em objetivar que a ação popular tem essa finalidade, de afastar a ilegitimidade ou a ilegalidade do ato do poder público. Então seria interessante, e que não tragam a moralidade, ainda que não possam trazer, inclusive deixar claro, a moralidade administrativa, ela que ainda que não tragam danos aos cofres públicos, via de consequência, poderá sim ser promovido um ato, será considerado como um ato lesivo ao patrimônio. O ato lesivo ao patrimônio, inclusive, tocante à ação popular, na verdade, diz respeito a todo ato de ação ou mesmo omissão administrativa, ou seja, que haja um desfalque ao erário público, na verdade, ou prejudica a administração. Assim, que ofensa aos bens e valores artísticos, cívicos, ambientais ou históricos da comunidade. E essa seria a proposição dos bens materiais, a lesão econômica ou imateriais, moral, estético, cultural,
artístico, paisagístico e assim por diante. A legitimidade efetiva, né, temos aí também presumida, também é interessante. Se haver a presunção de modo antecipado, poderá a ação popular evitar com que a lesão seja pior. Então eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Em breve eu trarei novidades do mundo jurídico. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Um forte abraço.